E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o que o Luiz Fabiano, o Lugano, o Fábio Santos e companhia falaram após a vitória do São Paulo 2-1 para cima do Fluminense. Um grande jogo de futebol, não só um grande jogo do São Paulo, mas um grande jogo de futebol. Um jogo bem bacana de se acompanhar. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like. Se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta de 3.000 inscritos, estamos quase chegando lá, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, vamos ver tudo que o Fabuloso falou, que o Fabiano falou, que a galera toda falaram sobre o jogo. No final do vídeo volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, a gente vai estar comentando e debatendo um pouco sobre mais essa grande vitória do São Paulo e quem sabe São Paulo aí brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Créditos e direitos autorais vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E filho Luciano sobrou, mas para o Fernando Diniz, o treinador do Fluminense, foi expulso, recebeu o cartão vermelho do Anderson Daronco, o Luciano ficou com o amarelinho. Diego Lugano, o São Paulo de Zubeldia alcança com Zubeldia a 5ª vitória em 6 jogos. São 5 vitórias e 1 empate. Foi só o astral que mudou? Você que estava ali pertinho dos comandados do técnico argentino, Lugano, boa noite. Oh, André, boa noite, queridos colegas, tudo bem? A gente saiu correndo no Morumbi, né? Correndo rápido, né? Para sair da galera. 40.000, uma segunda noite, São Paulo está... Esse aspecto está incrível. O jogo né? quinta-feira na Libertadores, no Morumbi. Vai estar lotado também, né? Então, incrível como a torcida continua acompanhando qualquer dia, qualquer horário o time. E realmente os números sobre o dia são incríveis, né? 5 vitórias em 6 jogos. Realmente, tudo bem, ele fez mudanças específicas, né? Deu Alan Franco a titularidade, talvez colocou a Luciano uma zona mais de definição, como todo mundo sabia que é a fortaleza dele, né? Mas vai muito sim pela parte de energia, né? Energia, mudança de treinador. São Paulo tem bom elenco e hoje se aproveitou muito, né, de lo que sabíamos que era nossa fortaleza, que era aproveitar um pouco a saída de bola adversária. Normalmente o time de Diniz forçam muito e acabam cometendo muito erro. Então, quando o jogo estava pior para São Paulo, 2, 3 saídas de bola errada de Fluminense. Foram várias durante o jogo, mais do que várias, duas, mas quando três. estava pior, o jogo para São Paulo, são essas saídas que fazem que a energia mude, que o São Paulo volte a ter confiança. Em uma dessas veio o gol do empate. E depois o time com muita autoridade, né? com bom futebol, com jogadores que renderam muito bem. Alan Franco voltou a jogar um bom jogo, acho que um grande acerto de Zubeldia. O Alisson, Nestor. O Alisson, mas o Alan Franco chama a atenção porque volta, ele estava totalmente descartado. Totalmente. E a volta de Nestor, que realmente o Carpini não conseguiu aproveitar, é um jogador, como sempre falo, silencioso, que não se vê porque o linguagem dele corporal é neutro no Morumbi, passa percebido, mas muitas vezes a bola está, ou quase sempre no pé dele, então é um jogador fundamental. Uma vitória que dá muito ânimo a São Paulo, que agora entra na briga por Brasileirão. E quinta-feira, obviamente, Libertadores, Morumbi lotado. Barcelona e Guayaquil. Vai ser outra coisa, né? Num grupo que já tem os classificados definidos, né? Talleres e São Paulo, por enquanto, nessa ordem, o São Paulo ainda pode terminar em primeiro no grupo. E sim, os 2 melhores jogadores, né? Que são Lucas e Caleri, né? Siguen sendo os 2 melhores jogadores. Então, eu imagino o São Paulo com Lucas e Caleri 100%. Com este entrosamento, com esta boa energia, acho que o São Paulo pode competir, né? A gente viu agora há pouquinho ali, já mais de uma vez o lance, Praz. Você, claro, por ser goleiro, uma vez goleiro, sempre goleiro, não vou te chamar de ex-goleiro, deve se solidarizar com o que está até agora sentindo o Fábio, né? Porque, claro, não tem hora boa ou hora ruim para tomar gol. Mas o Fluminense tinha acabado de abrir o placar. Poderia explorar mais essa vantagem, mas por conta de uma falha do Fábio, já levou um empate de cara. Boa noite, Pilhal, amigos, né? Assim, é uma falha que é aceitável pelo Diniz, porque é uma coisa que ele se propõe a fazer e ele cobra que os caras façam, né? Assim, só que o Fábio deve estar se remoendo por quê? Se fosse uma bola forçada por dentro, como eles seguidamente fazem, uma saída ali dentro da pequena área, como eles seguidamente fazem. Ok, é um erro, mas o erro, a gente aceita esse erro, assim, mas o erro que o Fábio cometeu ali, ele não deve aceitar porque não é uma bola difícil, né? Eu não sei o que aconteceu na hora e de repente ele viu alguém já
do São Paulo de branco tentando, antecipando o passe para fechar o passe pro Manuel. Ah, não, para fechar o passe. Pra fechar o passe pro Manuel, que era a intenção dele. E aí, de repente, ele tirou o olho da bola e vai tentar fazer o passe. Quando ele faz, tu vê que ele perde o tempo da bola, né? E é um erro grave, né? Um erro grosseiro, mas que é uma coisa que tá no preço. Porque quanto mais vezes tu acionar o goleiro, quanto mais próximo da tua área tu jogar, maior é o risco, né? E acontece. Não devia acontecer, é óbvio, mas acontece. Fábio Santos, qual foi a... Probabilidade, né? É um tema de probabilidade. Lei da probabilidade. Leis da probabilidade. Fábio Santos, qual foi a outra torcida que festejou esse resultado hoje, além, obviamente, da do São Paulo? A primeira é a do São Paulo, e a segunda? Boa noite, Pirra. Boa noite, companheiros. Realmente, né? Com esse empatezinho, o Fluminense estava saindo da zona, né, de rebaixamento, o Corinthians acabaria entrando. Óbvio que tá tudo no começo, né? Mas nunca é legal dormir na zona de rebaixamento, né? Então esse gol do São Paulo acabou ajudando o Corinthians também. Te surpreendeu a escalação do Fernando Diniz sem os veteranos, à exceção do Fábio? Não sei se dá para chamar o Manuel de veteranos, mas quando a gente fala dos veteranos do Fluminense, ele nunca é incluído. Mas os outros jogadores no banco de reservas, o Ganso estava suspenso. O Fluminense jogou no final da semana passada no Chile, na Copa Libertadores, e joga quinta-feira no Maracanã contra o Cerro Porteño. Logicamente, tem muito de preservar o pessoal mais velho para a competição mais importante. Você esperava um Fluminense diferente? Eu acho que não é nem a questão dos mais velhos. Eu acho que tem que rodar o elenco realmente, né? Com viagem, jogos atrás de jogos. Ele tem que fazer com que todos os jogadores estejam preparados nesse momento. E o Fluminense tem um elenco bom, né? Confiável. Então, você tirar um Felipe Melo, colocar um outro zagueiro, o Antônio Carlos, que é um cara que rodado também já. O Marcelo, o Diogo Barbosa também costuma jogar com certa frequência. Então, o Fluminense tem esse elenco que dá essa possibilidade do Diniz rodar o time, né? E já que tem um jogo importantíssimo na Libertadores na quinta-feira também. O São Paulino, com certeza, achou uma ótima o Marcelo no banco. É só ver o que ele fez a partir do momento que entrou no jogo, né, Fábio? Ele é muito bom jogador, né? O Lugano falou uma coisa certa, que não faz força para jogar futebol, né? Então, cara, o chute que ele acerta com o pé direito ali na trave merecia o gol. Marcelo... Não merecia, mas foi bonito. Merecia. Não merecia, mas foi bonito. Um dos craques aí do futebol brasileiro, né? O Juan foi a novidade na escalação do São Paulo, Luiz. Eu sabia que o Zubeldia ia fazer algumas modificações, inclusive de esquema, né? Voltou com linha de 4 no jogo de hoje. Mas pensava que o Eric fosse ser escalado de início. O Eric acabou entrando no segundo tempo. O Zubeldia acabou optando pelo Juan e acho que também pensando na parte física do jogo, de confronto e tal. Nesse aspecto, o menino vai bem. Ou nem mais tão menino, né? Tem 22 anos, né? Hoje em dia, veterano quase. 22, tá começando a entrar na fase veterana. Claro que eu tô brincando. Mas ele tem muita disposição, se entrega demais. Mas, mais uma vez, a torcida do São Paulo pega no pé dele por conta disso, desperdiçando oportunidades incríveis em jogos que a gente sabe que o aproveitamento, se não for máximo, tem que ser perto disso. Sim, boa noite, meus nobres companheiros. É um prazer estar com vocês toda segunda-feira. Realmente, o Juan tem desperdiçado oportunidades, Plirra. Não só dentro do campo, mas ele vem tendo oportunidade de jogar jogos importantes. E ele não está conseguindo o detalhe que é o gol. Ele é contra o Wagner Maravaglia fez 2 de cabeça, depois de desperdiçar uma chance inacreditável. Ele tem... Ali, de repente, ele podia ter dado uma aliviada. Sim, dá uma engrenada, né? E mesmo assim, hoje ele teve muitas oportunidades claras de gol, não conseguiu fazer o gol. Traz ansiedade, menino novo, a torcida começa a pegar no pé, destacar a torcida de São Paulo, né? Que tem lotado o Morumbi, independente do dia, da hora. Eu não era acostumado a ver isso aí, não. Era sempre. E o São Paulo é o time das segundas-feiras nesse Campeonato Brasileiro. Pois né? Que coisa, né? Já essa foi a segunda. É o único time que segunda-feira pode levar 40 mil. Você sabe há quanto tempo que o São Paulo não joga às 4 da tarde do domingo? Eu não sei. Desde a final da Copa do Brasil. Olha só, desde o dia que eu fui roubado. Desde aquele dia que passaram a mão no seu celular. O último jogo que o São Paulo fez, domingo às 4 da tarde, horário clássico do futebol, foi a final da Copa do Brasil. É uma pena. Há mais de meio ano. É uma pena, porque se joga no domingo, com certeza 50 mil pessoas, fácil.
né? Segunda tem um jogo só para ele, rodado só para ele. Exclusivo. Debe ter sua vantagem também, deve ter. Agora, lo de Juan a torcida está pegando no pé muito, né? Hoje escutei já aí no Morumbi muita Já crítica. tem uma pegação forte. Pesada. Mas ele jogou com o Rogério, jogou com o Dorival. Acho que o Carpini também deu confiança e agora usou o dia, então... Alguma coisa Você muito disse, boa. algo tem. Alguma coisa boa. Algo tem, Ou né? é falta de Não opções. consigo. Obviamente que depois, na hora H, que tem que ter a sorte de ser efetivo, né? Substituir o Caleri também não é fácil, né? É uma pressão ainda maior, né? Mas O cara sempre, que é sempre ídolo, quando você entra no time grande, você quando entra em São Paulo, você estudia Júnior. É verdade. Então, sempre tem. Mas tem aí, como. eu não sei se é sorte ou azar, ele Fernando tem oportunidade, só. aparece vários e ele não consegue fazer o gol, a pressão aumenta. Só lembrando que ele A foi ansiedade decisivo aumenta. no gol de empate, né? Sim. Mas vai quatro treinadores consecutivos que dão confiança nele, mesmo ele não... Talvez pode ser até coisa da diretoria de tentar revelar o jogador para uma futura venda também, né? A gente não sabe, mas que ele vem desperdiçando a oportunidade. Agora, o principal jogador neste recorte inicial do Zubeldia no São Paulo, sem dúvida alguma, é o Luciano, né? Ah, sem sombra de dúvidas. O Luciano é muito bom jogador, né? Foi o que o Lugano falou agora, tá jogando num setor onde a gente sabe que ele é especial. Ele tem uma finalização muito boa, ele gosta de fazer gol, ele participa do jogo, ele tá sempre com a bola no pé. Mas não é meia. Não é meia. Ele é aquele segundo atacante que não existe mais, né? Mas tu viu a entrevista dele depois do jogo? Ele falando, não, eu jogo onde tiver que jogar, ajudo o grupo, mas... É, todo onde mundo ele sabe rende que é ali, onde ele rende é eu ali. prefiro é ali, mais perto do gol. Porque hoje com o sistema tático tão fixo, né? El 4-2-3-1, que É. obriga a ter um meia ponta, esse é o segundo ponta, é o fica sem segundo função, atacante, seu atacante, ou seja, um Márcio Amoroso da vida, um Grafite da época nossa, um Luciano. Então, eu sempre acho que o sistema tem que se adaptar ao jogador e não o jogador ao sistema, né? O Luciano sofreu muito antes em São Paulo porque os treinadores tinham um sistema fixo, rígido, então o centroavante era ele, inamovível. E depois ou era Beirada, que ele não é, ou articulador meia, que ele não é. Então tem que se adaptar à função dele. O mais inteligente que sube o dia. O Lucas voltar, ele perde um pouco desse espaço, porque o Lucas também é... Essa é a grande pergunta. então, Essa é a Acho que o grande treinador pergunta. tem que se virar para colocar a los melhores dois. jogadores. Lugar, dá pra jogar assim? Ó, Alisson de primeiro, na ausência do Pablo Maia, ausência que será longa, talvez nem consiga voltar direito nesse ano, infelizmente pela gravidade da lesão. Caramba, tanto assim? Ah, foi bem sério. Estamos falando de setembro, outubro, mas até voltar mesmo de verdade. Dá pra jogar com o Alisson de primeiro, O Nestor agora, né? Galopo no lado direito, Nestor na esquerda, Lucas central, Luciano e Caleri? Eu acho que sim, Não dá pra jogar assim? Eu acho que sim, na formação. Exposto. Não, mas tanto o Nestor como o Galopo são volantes mixtos, né? Mais ofensivo que defensivo, mas sabem bloquear o Eu acho que, passe. eu acho que o X o Caleri vai... É o 9, é lá na frente. Vai ficar pros dois zagueiros. O X da questão é Lucas e Luciano. Exato. E assim, se eles forem inteligentes, eles vão... Se só o Lucas voltar para recompor, para fazer uma linha de 4, vai desgastar. Então, ele com o Luciano, se eles conseguirem chegar num equilíbrio, cada um volta uma, aí eu acho que tem que ter Viável. Agora, eu acho esse entendimento muito O bom. atacante, por uma mais hora que ele Lucas- larga, ele não volta. Ele dá uma Mas o Lucas miguezinha. volta. Aí se o Lucas não voltar, o Luciano volta. Você tem E três assim, volantes que são mixtos, né? E outra, em algumas fases do jogo, excepcionalmente, tu consegue defender com 7. Né? Tu consegue defender com 7. Tu leva a outra equipe, tu fecha o meio, leva a outra equipe pro corredor. Tu levando pro corredor, tu isola um lado, né? Tu pressiona contra a linha. Então tem algumas... Bem organizado, você consegue defender bem. o treinador tem que ter estratégias. É estratégia, né? Não voltou um, ficamos em inferioridade, porque o Luciano ou o Lucas não voltou. O que nós fazemos, gente? Ó, vamos fechar aqui, o Nestor fecha, o Alisson vamos levar os caras pro canto. Se eles tentar rodar, a gente leva eles pro outro canto. Mas é tudo estratégia, demora tempo também para conseguir fazer isso, né? Bom, no final do primeiro tempo, a gente tem as imagens agora, eu gostaria que vocês falassem em cima disso. A gente teve ali o entrever do Diniz e do Luciano, que foi provocado, na verdade, a origem dessa briga. Eu não aposto, na vida nunca apostei, mas se fosse apostar, eu apostava que esse jogo ia ser briga de Diniz e Luciano. É o mais mesmo? óbvio. Antes? É o mais óbvio do mundo, né? Então, olha lá, o Manuel... O perfil dos dois. O Manuel chutou a bola para a lateral. As pessoas imaginavam, acho que a maioria, que fosse ali um migué do Manuel, que estava acuado ali, chutou a bola para a lateral. E aí o Luciano quis bater o lateral rápido.
o Diniz. Corretamente. Hã? Corretamente. Quem tem que parar o jogo é o juiz, Pregão. Como é que o jogador vai saber a lesão do outro se o juiz E autorizar? aí o Diniz se intrometeu, eu não sei se xingou, mas falou alguma coisa pro Y vas a Luciano. xingar por ese lance, por un arremeso lateral, por cualquier cosa, porque un perfil de ambos, ¿no? Que son personalidades explosivas, ¿no? Que até gostan de ese tipo de xingamiento y exposición até corporal no jogo. Eles sempre fazem. Então é algo que é muito previsível, que a gente até está acostumbrado, né? Então não tem que dar tanta importância. Acho que faz parte da personalidade de ambos, né? É engraçado que o Diniz fala engraçado, não sei se é o termo certo, o Diniz fala algumas coisas às vezes durante o jogo que não são muito usuais, né? Hoje ele falou, acho que depois de receber o cartão vermelho do Daronco, ele falou, você é burro para o Luciano, e falou, por isso que eu brinquei com o Luiz Fabiano aqui no começo, que você Ele acabou falou pra mim ou hoje. perguntou? Hã? Ele falou ou perguntou? É diferente. É diferente. É diferente. Eu acho que falou. Revival, Mano Menezes e Yuri Alberto. É diferente. Não, ele afirmou, você é burro, e falou, você acabou pra mim. E não falo É com mais você. comum, eu não falo mais com você. É mais comum a gente ouvir o cara mandar pra aquele lugar, vai tomar caju, tal. Foi um pouco mais profundo, né? Foi um pouco mais profundo, mais sentido, mais... Veio mais do... Vem do coração, né? Vem do coração, parece que vem do coração, né? Assim, é claro que todo mundo vai se lembrar da história do Perninha do Tietê, ingrato, tal. O Praz me contou uma história que eu acho que pode ser colocada aqui, que uma vez, também numa briga de jogo, um cara te falou uma coisa que, na hora que ele falou, você percebeu que ele, de repente, poderia ter outras intenções, né? Porque esses xingamentos explosivos, assim, que não saem do comum, é mais ou menos um reflexo, né? Vai tomar não sei o quê, né? Assim, e aí, quando vem um xingamento mais, vamos dizer, elaborado, é uma coisa que não foi cuspida, né? Não foi cuspida. Mas assim, eu acho que por mais que ele tenha falado isso, eu acho Você acabou pra mim. é muito barulho, foi uma confusão exagerada pra... Mas não faz parte do Diniz e de Luciano? Sim, com certeza. É algo tão óbvio que ia Não, acontecer. se tinham dois aí que podiam... o Felipe Melo estava no banco, né? Felipe Então, Melo não é... Próximo capítulo, você acha que é a reconciliação? Sim, lógico, amanhã na imprensa e... Não, mas o Diniz, às vezes, você pode criticar ou não a forma de jogar, tá de acordo ou não. Mas que um personagem que faz bem no futebol, isso ninguém pode duvidar, né? Porque ele sempre tem saídas e coisas que permitem nós comentar aqui e, bueno, até dar risada, né? Enfim. Alguma coisa interessante vai acontecer, né? Não. E só para explicar por que, que o Diniz... Diferente. Por que o Diniz recebeu o vermelho e o Luciano o amarelo, existe uma recomendação hoje que se alguém de fora do banco de reservas interferir, a penalização de quem está fora deve ser maior do que quem está dentro. O Lugano falou façam a mesma O coisa. Lugano falou do desenrolar disso aí, né? A gente fez um bola da vez aqui que contou pra gente uma história, que depois de uma briga com o Diniz levou ele pra terapia, né? O Bruno Guimarães... o Veiga. O Veiga, Rafael Veiga, é verdade. Ele parou o carro na frente da casa dele, ligou pra ele, fez o porteiro ligar, fez ele descer, ainda botou na direção e levou pra fazer a terapia. Nossa. Vocês acham a situação do Fluminense preocupante ou você vê, o Fluminense tinha uma penca de desfalques hoje e mesmo assim tinha uma equipe muito competitiva. Acho que não deve passar por maiores agonias, não, né, Fábio? Eu acho que também não, como a gente falou já, né? Tem um elenco repleto de jogadores, muito deles machucados, né? Alguns voltaram agora, o Keno ficou muito tempo parado, voltou nessa partida. Acho que tá tudo muito no começo ainda, acho que o Fluminense não vai passar puros dentro do Campeonato Brasileiro, não. Vejo ele brigando lá em cima da tabela. Hoje, além dos poupados, você não tinha o Ganso suspenso, o Douglas Costa machucado, quer dizer... Mas o Flu obviamente é o promedio de idade maior do Brasileirão. À medida que a temporada avançar, se supõe que o time que fisicamente vai responder menos, né? Então, ele ainda competindo na Libertadores, que ele vai passar de fase, e dando prioridade, eu acho que se não sair rápido ali embaixo, vai sofrer justamente por o promedio de idade alto do elenco, né? Que se supõe que, à medida que avance o ano, E Copa o América cansaço vai ser perde maior, quem? né? Perde Arias? Não perde muita gente, não. Será que só o Arias? Isso área, né? Que mais tem? Ganha um bom reforço, que é o Thiago Silva, né? O Thiago Silva a partir de julho. De julho já, segundo semestre, Começo de julho. estará 39 anos, mas... bem. A gente viu o Lugano falando, pô, o Juan jogou com o Juan jogou com o Rogério, jogou com o Carpini, jogou com o Dorival, agora tá jogando com o Zubeldia.
alguma coisa esse menino tem. E eu até acho que ele tem. Tem muita força física, tem 2 pulmões que fazem ele correr enlouquecidamente. Mas o principal que ele não tem é qualidade. Ele não tem qualidade para ser atacante. Ele tem, para mim, eu falei no vídeo, postei um vídeo agorinha e volto a repetir aqui. Para mim, ele não é um atacante. Ele é um volante, ele é um lateral, ele é qualquer coisa, menos um atacante. Porque ele corre, ele se dedica, ele marca, ele fecha espaço, ele é chato. Mas ele não dá assistência, ele não dribla, ele não faz gol, que é o papel de um atacante. Então, infelizmente, eu até fico revoltado quando eu vejo ele em campo, porque assim, com todo respeito, mas se o São Paulo me der aí 45 dias de pré-temporada, eu faço o que o Juan faz tranquilo. Com 45 dias de pré-temporada eu corro o que ele corre, né? Faço fortalecimento, não vou fazer gol, não vou dar assistência, não vou driblar ninguém, mas eu vou fazer o que ele faz. Qual que é a parte boa disso? Me paga menos. Ele deve receber uns 400 pau por mês. Me paga 10. 10 pau por mês eu faço o que o Juan faz tranquilo, sem muita dificuldade. Assim, garanto que talvez eu ainda me dedique mais e ainda faça os meus golzinhos ali na frente, viu? Porque com tanta de oportunidade que... Cara, aquela oportunidade que ele perdeu ali frente a frente com o Fábio de cabeça, é inacreditável como que perde um gol daquele. É inacreditável como perde um gol daquele. Assim, o Fábio deitado, levantando, ele conseguiu cabecear em cima. Não, tem coisas que... Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Zubeldia. E é realmente um cara que, ao contrário do que o Neto falou, ou que o Flávio Prado fala, não é um cara comum. Não é um cara comum, não é um treinador comum, não é mais um. Ele é um cara muito intenso e demonstra ser muito inteligente. O São Paulo hoje demonstrou pouquíssimas falhas contra um time que, quando você falha, ele te pune. Prova disso foi o gol do São Paulo. Uma falha na segunda bola, o Alan Franco... Ele até tenta corrigir, porque aquela bobeada ali foi do meio de campo do São Paulo que bobeou. Alisson e Pablo Maia, aquela bola após a famosa segunda bola, Alisson e Pablo Maia tem que dar o combate. Eles não deram, né? Então o jogador do Fluminense dominou a bola só. E aí, depois disso, o Alisson e Bobadilha deram combate. O Alan Franco, ele até pensou em sair para dar esse combate, mas ia deixar o Arboleda exposto, ia deixar o Patrick exposto, então ele se posicionou. A bola caiu no pé do jogador do Fluminense, aí depois o Bobadilha mal posicionado, o Alisson mal posicionado, tiveram que correr atrás do jogador. E aí, meu amigo, ali o time do Diniz era um time acostumado a trocar passes em pouco espaço. Tinha muita gente de branco, tinha um jogador de Grenada ali. A bola vai entrar, a bola vai passar, porque é um time acostumado a jogar daquele jeito. Então o São Paulo demonstrou pouquíssimas falhas. Até o Patrick, que assim, quando ele tá posicionado, ele conseguiu hoje fazer um bom jogo. Posicionalmente, fez um bom jogo. E ele é um lateral que, ao contrário do Wellington, o Wellington ele é um lateral de uma jogada só, jogada de linha de fundo. Ele tem a linha de fundo muito forte, mas cruzar, o cruzamento dele pelo amor de Deus, o cruzamento do Wellington. Algo que ele não herdou do Reinaldo, que pelo menos tinha os cruzamentos ali, no mínimo venenosos. Então, assim, o Patrick, ele não tem essa jogada de linha de fundo tão forte. Mas quando ele chega, não para criar a jogada, mas a jogada trabalhada para ele cruzar, os cruzamentos dele costumam ser bem feitos. São cruzamentos legais. E ele tem uma coisa que o Wellington não tem, que é essa construção por dentro. Às vezes ele finge que vai dar o passe no fundo e vem para dentro, cria por dentro. Faz o que o Rafinha faz do lado direito. Então ele é um menino que ele está começando a se soltar. Eu vejo muito potencial desse Patrick. Acho que ele tem que ter um pouco mais de responsabilidade, se soltar um pouco mais, ter um pouco mais de soltar suas características. Mas ele é um menino que pode sim render bastante nesse time do São Paulo. Então, o que mais me incomodou hoje foi o Juan ter entrado ali. Para mim, o Zubeldia, ele poderia ter colocado o André naquela posição e colocado ou o Ferreirinha, ou o Eric, ou o Galopo, ou qualquer outro jogador ali para fazer uma daquelas funções a função que o
que o André estava fazendo, né, pelo lado, porque o São Paulo, ele não entrou no 4-2-3-1, ele entrou no 4-4-2. O André, ele não estava jogando lá na ponta, ele estava jogando de meia, o Nestor de um lado e o André do outro. Mas era um meia, um falso meia, um falso ponta, era algo bem específico a função do André, porque ele não estava indo para a ponta, ele vinha da ponta para o meio. E o Nestor, ele estava não só atuando do lado esquerdo, mas ele também estava atuando do lado central. O Nestor atuava tanto do lado esquerdo fazendo dupla com o Patrick, como caindo mais para o meio. Por mim, o que eu vejo que o Zubeldia poderia ter feito, ele poderia muito bem ter colocado o menino lá na frente, o André Silva lá na frente, ter entrado com 2 pontas que ajudariam tanto a defender quanto a atacar, e o Nestor de 10, deixava o Luciano no banco para usar no segundo momento, ou mesmo trocar e colocar o Luciano naquela função. Trazia o André Silva para o meio, no lugar daquele horrível, daquele Juan. O Luciano já fez essa função em um outro jogo, não sei se foi contra o Barcelona que ele fez essa função do lado de cá, né? Trazia o Luciano aberto pela ponta, quando o São Paulo fosse defender, o Luciano subia, né? Deixava o Nestor ali de 10 e colocava mais um jogador do lado esquerdo, Ferreirinha, que seria muito importante no jogo de hoje. Então, assim, o Zubeldia quis arriscar colocando o Juan. Eu não gosto da escalação do Juan. Acho que por mais que o São Paulo ganhe intensidade em correr, em marcação, o São Paulo perde no principal quesito, que é finalização. O custo-benefício de ter o Juan dentro de campo não vale a pena. Porque apesar do São Paulo ganhar muito com intensidade, com marcação, com pressão, o São Paulo perde no quesito oportunidades. Se o Juan precisar toda vez de 5, 6 oportunidades para gerar um gol, não vale a pena ele correr, não vale a pena ele estar em campo para correr. É preferível que outro jogador que talvez não faça essa função tão bem quanto ele esteja dentro de campo, mas que em vez de precisar de 5 oportunidades, com 2 ele faça um gol. Então, eu não sei se o custo-benefício de ter o Juan dentro de campo é alto ou vale a pena se a gente for colocar na balança. Eu quero que você deixe a sua opinião, o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Se inscreve aí, dessa força, ativa o sininho também. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!